Existe uma força que transforma homens comuns em gigantes, um poder silencioso que não se vê, mas que se sente. Uma energia capaz de levantar quem caiu, abrir caminhos onde não existe estrada e dar forma ao impossível. Essa força é a fé. E não falo apenas da fé religiosa, embora ela seja o coração de tudo. Falo da fé que Napoleon Hill estudou ao longo de mais de 20 anos. A fé que ele chamou de a química da mente, o elemento que transforma pensamentos em poder. A ponte entre o visível e o invisível. A fé que conecta a mente humana à inteligência infinita. A mesma força que a Bíblia descreve quando diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Muita gente acredita que riqueza é questão de trabalho duro, de esforço, de sorte ou de oportunidade. Mas Hill descobriu algo muito mais profundo. Deus honra uma mente que acredita. E quando a mente acredita, ela se torna capaz de criar, atrair, manifestar e transformar. Se você sente que tem fé, mas sua vida não reflete a grandeza que essa fé deveria produzir, ou se você ora, acredita, espera, mas ainda assim sente que algo está travado internamente, ou se você percebe que existe um potencial enorme dentro de você, mas não consegue acessar tudo o que Deus te prometeu, então este vídeo é para você. Hoje você vai descobrir como Davi, um adolescente pastor de ovelhas, ativou a mente que Deus honrou e derrotou um gigante de 3 metros. Vai aprender os 5 passos práticos para alinhar sua mente com o propósito divino. E vai entender como desbloquear os 4 bloqueios que travam sua fé e impedem sua prosperidade. Hoje você vai entender a diferença entre ter fé e ativar a fé, entre acreditar e usar a crença como força criadora, entre pedir a Deus e caminhar com Ele na lei do sucesso. Assista até o fim. Essa mensagem pode acender algo em você que talvez estivesse apagado há anos. E antes de seguirmos, comenta aqui embaixo. De qual cidade você está assistindo este vídeo? Quero muito saber até onde essa mensagem está chegando. Agora respire fundo, porque vamos começar. A maioria das pessoas pensa que fé é apenas um sentimento, uma esperança, talvez dê certo. Mas essa não é a fé que transforma, não é a fé que cria, não é a fé que Deus honra, nem a fé que Napoleon Hill estudou. A fé verdadeira é uma convicção interior que altera a vibração da sua mente. Ela não espera ver para acreditar, ela acredita para ver. É por isso que Hill dizia: pensamentos impregnados de fé se transformam em uma força espiritual capaz de influenciar a mente subconsciente. Ou seja, quando você acredita de verdade, sua mente muda. E quando sua mente muda, tudo ao seu redor começa a mudar também. A Bíblia confirma isso quando diz: tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Não ao que espera, não ao que tenta, ao que crê. A fé é o ponto de partida de tudo. É o alicerce invisível sobre o qual toda prosperidade verdadeira é construída. O problema é que muita gente tem fé, mas a fé parada, a fé silenciosa, a fé que não é ativada. E fé parada não cria nada. Fé ativada cria tudo. Neste vídeo, você vai entender como ativar a sua. Se você está sentindo que Deus está falando diretamente com você através desta mensagem, comenta aqui: eu ativo a mente que Deus honra. Quando você escreve isso, você está fazendo uma declaração profética sobre sua vida. Deixa eu te contar a história que melhor ilustra o que é uma mente que Deus honra. Davi tinha 17 anos. Era o caçula de 8 irmãos. O esquecido, o desprezado, o menosprezado pelos próprios irmãos. Enquanto seus irmãos eram guerreiros treinados no exército do rei Saul, Davi cuidava de ovelhas no campo, sozinho, invisível, aparentemente sem futuro. Mas Davi tinha algo que nenhum guerreiro de Israel tinha: uma mente alinhada com Deus. Um dia, seu pai o enviou ao campo de batalha para levar comida aos irmãos.
E quando Davi chegou, viu algo chocante. Golias, um gigante filisteu de quase 3 metros de altura, coberto de armadura de bronze, com uma lança que parecia uma viga, estava desafiando o exército de Israel por 40 dias seguidos. Todos os dias, pela manhã e pela tarde, Golias gritava: "Escolham um homem e enviem-no para lutar comigo. Se ele me vencer, nós seremos seus escravos. Mas se eu o vencer, vocês serão nossos escravos." E todos os guerreiros de Israel, homens treinados, experientes, armados, fortes, tremiam de medo. Mas Davi, um adolescente pastor de ovelhas, ouviu aquilo e reagiu de forma completamente diferente. Ele disse algo extraordinário. Quem é esse incircunciso filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? Veja a diferença de mentalidade. Os guerreiros viam Golias como um gigante invencível. Davi via Golias como alguém que estava desafiando seu Deus. Os guerreiros pensavam: ele é grande demais para ser derrotado. Davi pensava: ele é grande demais para errar o alvo. Napoleon Hill diria: Davi tinha um propósito definido alinhado com fé inabalável. A Bíblia mostra: Davi não via a situação pelas circunstâncias. Ele via pela fé. E quando você tem uma mente que honra a Deus, Deus honra sua mente. Os irmãos de Davi zombaram dele. O rei Saul duvidou dele. Os soldados riram dele. Mas Davi disse ao rei: quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, se vinha um leão ou um urso e levava uma ovelha, eu corria atrás dele, matava-o e resgatava a ovelha. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Davi tinha um histórico de vitórias invisíveis. Ele já havia vencido na intimidade com Deus, longe dos holofotes, e é exatamente isso que Hill descobriu. Toda vitória pública nasce de uma preparação privada. O rei Saul ofereceu sua armadura a Davi, mas Davi recusou. Ele pegou apenas 5 pedras lisas do riacho e sua funda de pastor. Quando Davi começou a caminhar em direção a Golias, o gigante olhou para ele com desprezo e disse: venha até mim, para que eu dê sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Mas Davi respondeu com algo que revela exatamente o que é uma mente que Deus honra. Você vem a mim com espada, lança e escudo. Mas eu venho a você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Uma pedra, um tiro certeiro. Golias caiu. E aquele adolescente desprezado pelos irmãos se tornou o maior rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, o ancestral de Jesus Cristo. Não porque era o mais forte, não porque tinha mais recursos, mas porque tinha a mente que Deus honra, a mente alinhada, a mente confiante, a mente que não negocia com o medo, a mente que vê Deus maior que qualquer gigante. Se a história de Davi tocou seu coração, se você reconheceu que também pode ter uma mente que Deus honra, deixa seu like neste vídeo. Isso ajuda mais pessoas a descobrirem esse poder transformador. Napoleon Hill dizia que toda conquista começa com um desejo definido. Mas o desejo, sozinho, é fraco. Ele precisa ser iluminado pela fé. É como uma semente. A semente pode ser boa, perfeita, cheia de potencial, mas sem sol, ela não germina. A fé é o sol do desejo, é o que faz o propósito crescer, é o que dá vida ao sonho. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Não é qualquer desejo que Deus honra. Não é qualquer ambição que ativa a lei do sucesso. Deus honra o desejo alinhado, aquele que não vem da vaidade, da comparação ou da pressa, mas do propósito, da missão, da evolução, da verdade interna. Hill chama isso de propósito definido. A Bíblia chama de visão. Ambos falam da mesma coisa. Uma imagem clara do futuro que você foi chamado a construir. Davi não lutou contra Golias por ego. Não lutou por fama.
Não lutou para provar nada aos irmãos. Ele lutou porque o nome de Deus estava sendo desafiado. Seu propósito estava alinhado com algo maior que ele mesmo. Quando seu desejo é alinhado com sua fé, ele deixa de ser só um desejo. Ele se torna um chamado, e um chamado sempre encontra um caminho. Hill dizia que a fé é o único canal de comunicação entre a mente humana e a inteligência infinita. Aquilo que ele considerava como a força criadora do universo. O que a Bíblia chama de Deus. Ou seja, a fé é o meio pelo qual você recebe ideias, inspirações, intuições, visões, revelações. É por isso que algumas pessoas dizem, eu senti que tinha que fazer aquilo. Eu tive um insight do nada. Eu ouvi uma voz dentro de mim. Algo me guiou. Esse algo não é acaso. É comunicação. É conexão. É orientação divina. Quando sua mente está tomada por medo, dúvida, ansiedade ou escassez, essa comunicação é bloqueada. A fé não flui, a intuição não aparece, as ideias não chegam, os caminhos não se abrem, mas quando você se alinha internamente, quando você silencia o caos, quando você entra em um estado de confiança profunda, a orientação começa a vir de todos os lados. Hill dizia, a fé é o elemento que liga a mente humana às fontes ilimitadas de poder. A Bíblia diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Tiago 1:5. Quando você pede com fé, o universo responde. Sempre. Agora deixa eu te mostrar outra história bíblica poderosa sobre uma mente que Deus honrou de forma extraordinária. Daniel. Daniel era um jovem hebreu que foi levado cativo para a Babilônia quando Jerusalém foi conquistada. Ele perdeu tudo, sua cidade, sua família, sua liberdade, sua identidade. Mas Daniel tinha algo que ninguém poderia tirar dele, uma mente consagrada a Deus. Enquanto outros se conformavam com a nova realidade, enquanto outros abandonavam suas convicções, enquanto outros negociavam sua fé para sobreviver, Daniel fez algo radical. Ele escolheu manter sua mente alinhada com Deus, não importa o preço. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia, com as janelas abertas em direção a Jerusalém. Ele não escondia sua fé, não tinha vergonha, não tinha medo. E Deus começou a honrar aquela mente. Daniel se tornou conselheiro do rei. Deus lhe deu sabedoria extraordinária. Ele interpretava sonhos, resolvia problemas que ninguém conseguia resolver. Sua influência crescia. Napoleon Hill diria, Daniel tinha uma mente tão sintonizada com a inteligência infinita que ele acessava conhecimento além do humano. Mas então veio o teste definitivo. Os inimigos de Daniel, com inveja da sua influência, criaram uma armadilha. Convenceram o rei a assinar um decreto. Por 30 dias, ninguém poderia orar a nenhum deus, apenas ao rei. Quem desobedecesse seria jogado na cova dos leões. Todos os outros pararam de orar. Esconderam sua fé. Negociaram suas convicções. Mas Daniel continuou orando 3 vezes por dia, com as janelas abertas. Não por teimosia, não por orgulho, mas porque sua mente estava tão alinhada com Deus que ele simplesmente não podia trair essa conexão. E aqui está o ponto crucial que Hill descobriu. Quando sua mente está verdadeiramente alinhada com o divino, você não consegue mais negociar. Você não consegue mais se curvar. Você não consegue mais viver de outra forma. Daniel foi preso, jogado na cova dos leões famintos. A sentença era morte certa, mas aconteceu algo extraordinário. Na manhã seguinte, quando o rei correu até a cova desesperado, gritou, Daniel, servo do Deus vivo, acaso o teu Deus, a quem serves continuamente, pôde livrar-te dos leões? E Daniel respondeu do fundo da cova, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. Os leões não tocaram em Daniel, nenhum arranhão, nenhum ferimento. E o rei
Impressionado, decretou que todos em seu reino deveriam respeitar o Deus de Daniel. Daniel não apenas sobreviveu, ele foi promovido, sua influência se multiplicou, e ele serviu a 4 reis diferentes, atravessando mudanças de império, sempre honrado, sempre respeitado. Por quê? Porque Deus honra uma mente que não negocia sua fé. Hill estudou histórias como essa e percebeu, não é a circunstância que define o destino, é a mente que você mantém em meio à circunstância. A mente de Daniel não mudou quando foi para a Babilônia, não mudou quando foi ameaçado, não mudou quando foi jogado aos leões. Ele manteve sua mente alinhada, e Deus honrou aquela fidelidade mental de forma sobrenatural. Digite nos comentários: minha mente está alinhada com Deus. Essa declaração ativa algo espiritual dentro de você. A fé é poderosa, mas sensível. Ela pode ser bloqueada, e quando a fé está bloqueada, nada flui. Existem 4 bloqueios principais que travam sua fé e impedem que Deus honre sua mente. Toda vez que você diz, eu não consigo, é impossível, nunca vai dar certo, você está destruindo sua fé palavra por palavra. A Bíblia diz, a vida e a morte estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Hill descobriu que todos os milionários que ele estudou controlavam rigorosamente suas palavras. Eles nunca falavam derrota, nunca falavam escassez, nunca falavam impossibilidade, porque eles sabiam que a palavra programa a mente subconsciente. Como desbloquear? Identifique suas frases negativas mais comuns. Escreva-as no papel. Agora substitua conscientemente. Eu não consigo, por Deus me capacita. É impossível, por para Deus tudo é possível. Nunca vou ter, por Deus supre todas as minhas necessidades. Faça isso religiosamente por 30 dias e veja sua fé renascer. O medo é fé na direção errada. Quando você tem medo, você está acreditando que vai dar errado. E aquilo em que você acredita, expande. A Bíblia diz 365 vezes, uma para cada dia do ano. Não temas. Por quê? Porque Deus sabe que o medo é o maior destruidor da fé. Hill dizia, o medo é a antítese da fé. Onde há medo dominante, não há espaço para a fé criadora. Identifique seus medos, escreva-os, e então pergunte, esse medo é real ou imaginário? 95% dos medos são sobre coisas que nunca acontecerão. Para os 5% reais, a solução não é paralisia, é fé, plais, ação alinhada. Ambientes negativos matam a fé aos poucos. Se você está cercado de pessoas que constantemente dizem, isso é impossível, você não vai conseguir, rico é desonesto. Deus quer que você seja pobre e humilde. Sua fé será constantemente atacada. A Bíblia alerta, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Escolha conscientemente com quem você passa tempo. Limite drasticamente a exposição a notícias negativas e conversas tóxicas. Cerque-se de pessoas de fé, mesmo que sejam poucas. Fé sem propósito é fé sem direção. Você ora, mas não sabe para quê. Você acredita, mas não sabe no quê. Você espera, mas não sabe o quê. Hill dizia, ninguém pode ter fé genuína sem um propósito definido. A Bíblia diz, onde não há visão, o povo perece. Provérbios 29, 18. Pergunte a Deus, qual é o propósito que tu colocaste em mim? Escreva a resposta. Mesmo que venha aos poucos, mesmo que não esteja clara ainda. E então, alimente sua fé naquele propósito específico. Quando você tem propósito claro, sua fé tem alvo. E fé com alvo sempre acerta. Agora vamos ao que realmente importa. Como você ativa a mente que Deus honra na prática, começando hoje? O primeiro passo é criar alinhamento entre o que você quer e o que Deus quer para você. Todo dia, ao acordar, antes de fazer qualquer coisa, pergunte,
Deus, o que tu queres que eu faça hoje? Silêncio. Ouça. Sinta. Depois, escreva em um papel. Meu propósito, alinhado com Deus, é... Complete essa frase. Seja específico. Pode ser: construir uma empresa que honra a Deus, prosperar para abençoar minha família e outros, usar meus dons para servir. Leia essa declaração 2 vezes por dia, manhã e noite. Isso cria alinhamento entre vontade humana e divina. Hill chamava de propósito definido. A Bíblia chama de fazer a vontade de Deus. O segundo passo é alimentar sua fé com a palavra de Deus diariamente. Exercício prático. Escolha uma promessa bíblica sobre provisão, orientação ou capacitação. Exemplos: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmos 23, 1. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 13. Deus suprirá todas as minhas necessidades. Filipenses 4, 19. Repita essa promessa 10 vezes pela manhã e 10 vezes à noite, mas não mecanicamente, com emoção, com crença, sentindo cada palavra. Isso programa seu subconsciente com fé. Hill provou cientificamente. Repetição emocional cria convicção profunda. O terceiro passo é criar um escudo mental contra influências negativas. Primeiro, controle rigorosamente o que você consome. Notícias sensacionalistas, redes sociais tóxicas, conversas negativas. Tudo isso contamina sua fé. Segundo, quando alguém começar a reclamar ou espalhar negatividade, saia educadamente ou mude de assunto. Proteja sua vibração. Terceiro, alimente sua mente com conteúdo edificante. Leia a Bíblia, leia Napoleon Hill, assista vídeos que fortalecem sua fé. A Bíblia diz: guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Guarde sua mente como se estivesse guardando sua vida, porque você está. O quarto passo é criar imagens mentais claras do futuro que Deus preparou para você. Reserve 10 minutos por dia, de preferência pela manhã, para visualizar. Feche os olhos. Veja-se vivendo a vida que Deus prometeu. Veja-se prosperando. Veja-se usando seus dons. Veja-se abençoando outros. Mas não apenas imagine. Sinta. Sinta a gratidão de já ter recebido. Sinta a paz. Sinta a alegria. Hill dizia: a imaginação é a oficina da mente onde todos os planos são criados. Ford visualizava seus carros antes deles existirem. Davi se via vitorioso antes de enfrentar Golias. Visualização com fé cria realidade. O quinto e último passo é tomar ação inspirada, guiada pelo Espírito. A Bíblia diz: a fé sem obras é morta. Tiago 2,17. Hill dizia: a fé sem ação é apenas fantasia. Mas não é qualquer ação, é ação alinhada. Todos os dias pergunte-se: que ação alinhada com minha visão Deus está me guiando a fazer hoje? Silêncio. Ouça. Preste atenção nas oportunidades, nos insights, nas portas que se abrem. Quando Davi teve fé, Deus disse: vai enfrentar o gigante. E ele foi. Quando Ford teve fé, surgiu a inspiração da linha de montagem. E ele construiu. A fé abre portas, mas você precisa atravessá-las. Se alguém veio à sua mente agora, alguém que precisa ativar a fé, alguém que está desanimado, alguém que precisa entender que Deus honra mentes alinhadas, compartilha este vídeo. Pode ser a palavra profética que essa pessoa estava esperando. Às vezes Deus usa você como instrumento para transformar a vida de alguém, e tudo começa com um simples compartilhamento. Agora, respire profundamente. Sinta dentro de você a força que já está aí, talvez adormecida, mas viva. A mesma força que moveu Davi, um adolescente pastor, a derrotar um gigante. A mesma força que guiou Ford, um homem sem educação formal, a transformar o mundo. A mesma força que Napoleon Hill estudou por 20 anos e chamou de a química da mente. A mesma força que a Bíblia chama de fé.
Você não precisa de sinal externo. Você não precisa de aprovação de ninguém. Você não precisa esperar o momento perfeito. Você só precisa ativar aquilo que Deus já colocou dentro de você. A mente que Deus honra é a mente que acredita, que confia, que caminha, que cria, que manifesta, que se alinha, que obedece. Mas essa mente precisa ser nutrida, fortalecida, protegida diariamente com ensinamentos que elevam sua fé e alinham seu propósito. E é exatamente para isso que este canal existe. Se esta mensagem falou profundamente com você, se sentiu Deus tocando seu coração, se reconheceu que também pode ter uma mente que Deus honra, então se inscreve no canal agora. Não deixa para depois. O momento é este. Aqui, cada vídeo é criado para unir a sabedoria bíblica milenar com os princípios práticos de Napoleon Hill. Cada ensinamento é projetado para ativar sua fé, renovar sua mente e despertar o propósito que Deus colocou em você. E você não caminha sozinho. Existe uma comunidade inteira de pessoas que também escolheram ativar a mente que Deus honra. Pessoas que entendem que prosperidade começa no alinhamento espiritual, não nas circunstâncias externas. Escreva aqui nos comentários: eu ativo a mente que Deus honra. Quando você escreve isso, não está apenas comentando, está fazendo um pacto sagrado com Deus. Está declarando: eu entendi, eu aceito, eu me comprometo, eu alinho minha mente com o teu propósito. E se você chegou até o final deste vídeo, se assistiu cada palavra com atenção, deixa seu like agora. Isso mostra para o algoritmo que essa mensagem precisa alcançar mais pessoas. Cada like é um voto para que mais almas descubram o poder de ter uma mente alinhada com Deus. E diz nos comentários de qual cidade você está assistindo. Quero saber até onde Deus está levando essa mensagem de transformação. A sua fé é o começo de tudo. E o resto Deus te mostrará no caminho. Nos vemos no próximo vídeo. E lembra sempre desta verdade eterna. Existe uma mente que Deus não apenas abençoa, mas honra. E essa mente pode ser a sua. Que assim seja.